Boa noite. Boa noite. O Itamaraty muda de postura sobre os brasileiros retidos na Ucrânia. Agora a ordem para as embaixadas é intensificar os esforços para ajudá-los a sair de lá. A Assembleia Geral das Nações Unidas condena a Rússia e exige a retirada imediata das tropas da Ucrânia. Foram 141 votos a favor, entre eles o do Brasil. 5 países votaram contra e 35 se abstiveram. Segundo a ONU, mais de 800 mil pessoas deixaram o país invadido. Aqui na chegada de refugiados da Ucrânia, nossa equipe viu os primeiros efeitos de uma guerra na cabeça das crianças. O secretário de Estado americano diz que Vladimir Putin nunca esteve tão isolado. O presidente Joe Biden diz que a guerra contra a Ucrânia deixará a Rússia mais fraca e o mundo mais forte. Os russos aumentam os bombardeios no 7º dia de ataques. E tomam o controle da cidade portuária de Kherson, no sul. Na capital, Kiev, 15 mil moradores buscam abrigo no metrô. Foi expressamente recomendado que se use colete e capacete, porque ninguém sabe quando será o próximo ataque. Ainda agora a sirene estava tocando. O Jornal Nacional começa agora. 6 dias depois de o Itamaraty ter declarado que não havia como realizar uma operação de resgate de brasileiros retidos na Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, decidiu adaptar as ações do governo ao que chamou de nova realidade. Ao anunciar medidas de caráter emergencial, o ministro mencionou um agravamento da situação e a possibilidade de intensificação dos ataques russos a Kiev. A circular foi enviada à Embaixada Brasileira na Ucrânia e a outras 4, na Polônia, Romênia, Hungria e Eslováquia. Nos primeiros dias do conflito, todas as comunicações para brasileiros na Ucrânia reforçavam que a saída seria por conta e risco próprio de cada um. O comunicado de hoje tem um tom diferente. O Jornal Nacional teve acesso ao documento enviado hoje por meio de circular telegráfica, um sistema de comunicação direta do Itamaraty com as embaixadas. Nele, o ministro Carlos França disse: "Dou instruções. À luz do agravamento da situação na Ucrânia, sobretudo com a possibilidade da intensificação de ataques a Kiev e da necessidade de adaptar as ações do governo brasileiro à nova realidade, determinei novas medidas de natureza emergencial com o objetivo de intensificar os esforços da diplomacia brasileira na assistência aos nacionais brasileiros que desejam deixar o território ucraniano ou que estão em trânsito em países vizinhos." O ministro afirmou que, a exemplo de outros países, a diplomacia brasileira montará pontos de atendimento a brasileiros nas 2 principais rotas de saída da Ucrânia, em Lviv, próximo à Polônia, e já fora da Ucrânia, na capital da Moldávia, mais perto da fronteira com a Romênia. Segundo o ministro, a medida visa tornar mais rápido, eficiente e presente o atendimento a brasileiros que necessitem de apoio do governo brasileiro para sair da Ucrânia. Carlos França fez ainda um apelo aos demais postos, pedindo para que, com os esforços orçamentários recentemente recebidos, possam alugar transporte, providenciar alojamento e alimentação aos brasileiros evacuados, bem como quaisquer outras despesas de natureza humanitária que se façam necessárias. O ministro pediu que os Ministérios da Defesa, da Saúde e a Anvisa organizem com o Itamaraty o voo de repatriação numa aeronave da FAB. Essa operação poderá incluir cidadãos de outros países da América Latina. As brasileiras Kedma, Lidiane e Gabriela jogam futebol na Ucrânia. Estão num hotel em Kryvyi Rih, no sudeste da Ucrânia. Com a luz apagada por causa do toque de recolher, elas torcem para que as novas orientações sejam efetivas. Um apelo aos governantes do Brasil, à embaixada, que realmente dê um suporte com segurança para a gente sair daqui, porque também a gente não pode sair sem saber como é que vai ser lá na rua, e que eles possam tirar nós 3 e os demais brasileiros que ainda restam aqui na Ucrânia.
Na Polônia, na região de fronteira com a Ucrânia, cidadãos brasileiros estão tentando ajudar outros brasileiros a escapar da guerra. Uma viagem na contramão. Uma barricada tá boa aqui na autoestrada. Então aqui parece que tá tendo conflito. Em vez de fugir, Rodolfo vai em direção à guerra. Ele cruza a fronteira da Ucrânia para ajudar. Eu tô atravessando porque eu recebi um passe especial de voluntário, então eu posso cortar aqui para levar suprimento e abrigo pro pessoal que tá lá na frente. Rodolfo mora em Dublin, na Irlanda. No sábado viajou para a Polônia e se juntou a outros brasileiros que têm ido de carro até Lviv, na Ucrânia, buscar pessoas que não conseguem sair do país. Ele conversou com a gente enquanto esperava na fila, na fronteira, com 3 pessoas no carro. 2 ucranianos e um brasileiro. Sabendo que os brasileiros estavam aqui num lugar tão diferente do Brasil, eu resolvi vir porque eu sei como é. Então, só de você ter alguém ali ajudando, dando um auxílio, dando do seu lado, já faz toda a diferença que você está sozinho numa situação caótica dessas. É pelas redes sociais que os pedidos e as ofertas de ajuda aparecem. A internet conectou brasileiros espalhados por toda a Europa àqueles que continuam isolados na Ucrânia. Pessoas que nunca se viram, mas que não vão mais sair das lembranças desses dias tão duros. Já passava das 8 da noite em Lviv, quando a Clara, que mora na Alemanha, chegou ao centro da cidade. Muito caos aqui agora, com caos no sentido de trânsito, um trânsito caótico. Acho que muitas pessoas vindo aqui na estação encontrar família, encontrar as pessoas que chegam de outras cidades. Com uma plaquinha com o desenho da bandeira do Brasil, ela tentava localizar os brasileiros que veio resgatar. Estou aqui para receber 4 brasileiros que acabaram de chegar em Lviv de trem. E a gente aguarda eles, eu não sei quem eles são. Eu acho que são eles ali. Jean. Vamos chegar aqui depois de uma viagem longa. Graças a Deus. Beleza, né? Amém, graças a Deus. Vambora? Bora. Nem sempre uma carona basta para deixar a guerra para trás. A Marta sabe bem disso. A família dela é polonesa. A mãe veio para o Brasil como refugiada da Segunda Guerra. Hoje, os parentes que ficaram na Europa se preparam para abrigar em casa uma mãe ucraniana com 2 filhos pequenos. Daqui, Marta ajudou com dinheiro, enviado para uma entidade católica que tem contribuído para administrar a crise de refugiados na Polônia. Estão pegando, por exemplo, muitas doações nas igrejas e depois mandando lá para onde estão os refugiados. Eles estão muito bem organizados. Até agora, mais de 800 mil pessoas fugiram da guerra para países vizinhos, como a Polônia, onde estão os nossos enviados especiais, o Rodrigo Carvalho, o Hernani Lemos e o Ross Salinas. No 7º dia de ataques, a Rússia tomou o controle de uma cidade estratégica no sul da Ucrânia. Autoridades da Ucrânia admitiram agora à noite que militares russos entraram na prefeitura da cidade de Kherson. Imagens mostram que seriam soldados e tanques russos nas ruas. A cidade portuária tem 300 mil habitantes e uma importância estratégica porque serve de entrada para mercadorias. A queda para os russos pode gerar desabastecimento no país. Outra cidade portuária, Mariupol, sofreu uma ofensiva de 14 horas das forças militares russas. No centro de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, mísseis atingiram a sede da polícia e uma universidade. O governo ucraniano disse que um hospital militar também foi alvo. Paraquedistas russos teriam chegado à periferia de Kharkiv. Em Zitomir, o bombardeio a uma base aérea atingiu também uma zona residencial. A gente mostrou aqui no Jornal Nacional cervejarias produzindo coquetéis Molotov. Hoje, as forças russas explodiram uma fábrica da bebida em Lysychansk, no leste do país. Essa imagem divulgada em redes sociais mostra um tanque russo disparando sobre um prédio residencial em Borodianka.
A Agência Internacional de Energia Atômica da Rússia informou que assumiu o controle da maior usina nuclear da Ucrânia, que concentra 6 dos 15 reatores em operação no país. O jornal Pravda publicou que o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, derrubado na Revolução em 2014, estaria em Minsk, capital de Belarus, e que a Rússia estaria se preparando para recolocá-lo na presidência. A informação é de uma fonte de inteligência do governo da Ucrânia. Yanukovych era pró-Rússia e foi quando ele desistiu de um acordo com a União Europeia que começou a grande onda de protestos de 2013. O líder oposicionista russo Alexei Navalny, que está na prisão, publicou numa rede social um pedido para que os russos protestem diariamente. Putin não é a Rússia. Queremos ser uma nação pacífica. Não podemos nos tornar um povo amedrontado e silencioso que finge não enxergar uma guerra. Hoje, mais cedo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentou o ataque à torre de TV, que fica ao lado do memorial às vítimas do Holocausto. Ali, em Babin Yar, os nazistas executaram 33 mil judeus durante a Segunda Guerra. Isso mostra que muitos na Rússia não sabem nada sobre a nossa história. Eles receberam ordens para apagar a nossa história, apagar o nosso país, apagar todos nós. O governo da Ucrânia informou que matou mais de 5.800 soldados russos, abateu 30 aviões e 31 helicópteros e que destruiu 211 tanques. O Kremlin afirmou que 498 soldados russos morreram e 1.597 ficaram feridos desde o começo da invasão. Já o serviço de emergência ucraniano declarou que os ataques russos já mataram mais de 2.000 civis. Além de tudo isso, a guerra segue expulsando uma multidão da Ucrânia. O número dispara todos os dias. 800 mil pessoas já fugiram do país. Mas durante o dia, a nossa equipe encontrou outra fila. Essas pessoas estão fazendo o caminho inverso dos refugiados. São pessoas que estão esperando para pegar o trem e entrar na Ucrânia. Inclusive homens que moram em outros países aqui da Europa, olha, com mochila, farda, e prontos para entrar no país e lutar contra os russos. É uma situação um pouco surreal para muita gente, mas eu estava conversando com um rapaz aqui novo, 16 anos, falou que a família dele está aqui, as mulheres estão aqui na Polônia, mas ele está indo para Lviv, que é a cidade grande da Ucrânia mais próxima daqui, para encontrar com o pai e oferecer resistência. Max fala em apoiar o exército, fazer o que puder para ajudar, de voluntário. Diz que sente que essa é a missão dele. É minha terra-mãe, ele diz. O que se vê aqui é que, no fim das contas, quem vai e quem chega busca a mesma coisa: liberdade. As crianças brincam, nasceram para isso. Mas a saúde mental delas vai ser um desafio para muitos pais. Ontem a gente contou no JN a história do Ebrahim, que não falou para os filhos que eles tinham viajado da Ucrânia para a Polônia por causa de uma guerra, mas para visitar um primo. Good, super. Hoje esse outro pai me disse que não teve a opção de não contar. Como inventar uma história para barulho de bomba? O Unicef, a agência da ONU para a infância, falou que conhece esse tipo de trauma e que é muito importante agir rapidamente, que eles têm especialistas em proteção infantil nas linhas de conflito, mas que o número de crianças vai continuar sendo muito maior do que a capacidade de ajuda. O porta-voz da agência disse que, como muitas meninas e meninos que moravam na Ucrânia vão ficar sem ir à escola, é importante que as crianças desenhem. Foi o que fizeram os filhos daquele homem que não conseguiu esconder das crianças que tem uma guerra acontecendo. A mãe está preocupada. Se eu te mostrar os desenhos que elas andam fazendo... Deixa eu pegar aqui. No caderno anterior ao conflito, à direita, uma casa colorida. No dos últimos dias, um colorido tanque de guerra. O prefeito de Kiev disse hoje que 15 mil moradores buscaram abrigo no metrô. O jornalista brasileiro Gabriel Chaim visitou uma estação e também os arredores da torre de TV destruída por um míssil. Vemos pouca gente nas ruas de Kiev. À medida em que nos aproximamos da torre de TV, começamos a ver a destruição. Bem, eu estou no local onde foi atingido ontem por 2 mísseis na estação de TV aqui em Kiev. E foi expressamente recomendado que se use colete e capacete, porque ninguém sabe quando será o próximo ataque. Ainda agora a sirene estava tocando, teve alguns barulhos de explosões. Pelo que dá para se perceber aqui, foi um impacto muito forte.
Toda a região nos arredores foi completamente destruída. Ali, atrás de mim, é uma academia. Eu estive lá agora, tudo foi destruído. Na minha frente, a TV. Quando nos aproximamos, é possível ver a dimensão da onda de impacto da explosão. A fumaça ainda sai do prédio atingido. O calor transformou em cinzas os aparelhos da academia de ginástica. Esse rapaz estava em casa a 200 metros daqui com a namorada, quando ouviram um estrondo, um foguete do tipo Grad. Ele se despede recomendando que a gente saia dali. A estação de metrô mais próxima está aberta. Mas nos corredores e plataformas, o que vemos são famílias que procuram abrigo debaixo da terra. Natália estava na rua com os filhos e viu o míssil atingir a torre. Um soldado a cobriu e levou os 3 ao metrô. O marido está em casa com a perna quebrada e não pode se locomover. Os pais de Natália vivem na Crimeia, anexada pela Rússia, e não acreditam quando ela conta da guerra. Dizem que a culpa é dos ucranianos. Eles dizem que eu estou inventando, que os russos não estão atacando, que estão trazendo flores. Parentes, família, irmãos, estão todos contra nós. Espero que isso acabe logo. Taraz e Sofia namoram há 6 meses. Também estavam na rua no momento da explosão. Eles preferem ficar na estação, uma das mais profundas de Kiev, em vez de voltar para casa. Estou aqui na estação central de Kiev e a situação é completamente devastadora. Centenas, para ser mais exato, milhares de pessoas se aglomeram aqui na estação, tentando de qualquer forma pegar o próximo trem para poder deixar a cidade. A situação desde ontem, depois das explosões na torre de TV, mudou drasticamente. Pessoas estão tentando deixar a cidade o mais rápido possível. Entretanto, não está sendo suficiente o número de trens para poder levar todas essas pessoas. Então eles estão se aglomerando aqui na estação de trem central em Kiev. Todos os trens vão na mesma direção. Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Na plataforma encontramos essa mulher com um bebê de 5 meses. Ela se desespera. E paramos para ajudar. Ela queria ir para casa, mas é perto de uma região de combate. Então vai com todos para a fronteira com a Polônia. O marido ficou em Kiev para lutar. Enquanto os russos avançam, os ucranianos se defendem dos ataques, muitas vezes sem pegar em armas. A Ucrânia conhece bem o seu povo. E logo antes da chegada dos russos, o governo de Kherson pediu aos moradores: fiquem calmos, não provoquem conflitos. A guerra se ganha por atos de sangue frio. Mas essa ucraniana já estava de pé e com as veias fervendo. Deixou bem claro que eles estavam na terra dela. Por que você veio para cá com armas? Aí o militar se enrolou. Então ela deu o recado: põe as sementes no bolso para que cresçam girassóis quando você morrer na minha terra. O militar cortou o papo. Olha, essa conversa não leva a nada, não vamos piorar a situação, por favor. Ela terminou. E como é que a situação pode ficar pior? Coragem não tem gênero nem idade. Esse senhor deu um sermão nos militares. Irmãos, eu também sou russo, mas eu vivo nesse país aqui. Vocês têm o seu país e a gente o nosso. Vocês por acaso estão sem problema na Rússia? Às vezes a arma é o humor. O motorista ucraniano quis saber se o tanque tinha pifado em Sumi. Os russos disseram que estavam sem combustível. Aí o motorista ofereceu o reboque de volta para a Rússia.
Esses tanques aqui estavam inteiros em Chernihiv, mas frearam nas mãos de um ucraniano. Só que o motorista, blindado de compaixão, acelerou hesitante. Ouvindo o ronco do motor russo, o homem então chegou a se ajoelhar, mas foi convencido pelos outros aflitos. O comboio da Rússia, marcado em Z, ouviu os moradores dizerem com todas as letras: ocupantes. A Rússia não controla os ucranianos de Berdiansk, mas assumiu o governo da pequena cidade portuária. Na região de Zaporizhia, a cidade desarmada venceu a batalha. O governo convenceu os blindados a darem meia volta. O lugar, tradicionalmente pró-Rússia, encheu de orgulho os ucranianos. Em 1939, o Reino Unido via os nazistas se aproximarem. E o governo britânico criou esse cartaz para manter o moral da população no alto. Diz assim: mantenha calma e continue. A Ucrânia trabalha uma mensagem parecida nesse momento. São agora os ucranianos e boa parte do mundo que levantam os cartazes. Cada um luta de uma forma, com sementes de girassol, com sermões, de joelhos ou em pé. É possível enfrentar até em silêncio, olhando bem no fundo dos olhos. A seguir, o presidente americano chama Vladimir Putin de ditador. O Brasil se junta a 140 países na Assembleia Geral da ONU para condenar. A União Europeia detalhou hoje as sanções anunciadas no fim de semana, como a exclusão de bancos russos do sistema de comunicação interbancária. De Bruxelas, as informações são dos enviados especiais Bianca Rotier e Daniel Peralta. São 7 os bancos russos excluídos do SWIFT, um sistema de mensagens que facilita as transações financeiras entre bancos do mundo todo. Entre eles, o segundo maior do país. Oficialmente, o principal critério foram as conexões com o governo. Fato é que os bancos mais usados para a compra de petróleo e gás da Rússia vão seguir operando. A dependência da energia russa falou mais alto. Cerca de 40% do gás consumido na União Europeia vem de lá. 1/4 do petróleo também. E as importações continuam, apesar da guerra. E por causa da guerra, o bloco vai abrir as portas para os refugiados. A presidente da Comissão Europeia transmitiu uma mensagem de acolhimento. Ursula von der Leyen declarou numa rede social que todos aqueles que fogem das bombas do presidente russo, Vladimir Putin, são bem-vindos. Aqui em Bruxelas, a Comissão Europeia apresentou um mecanismo que vai garantir proteção temporária para quem está fugindo da guerra na Ucrânia. Com isso, os refugiados terão uma espécie de visto especial para morar, trabalhar e estudar, com direito também à Seguridade Social. O prazo será de 1 ano, mas poderá ser renovado. A Organização Mundial da Saúde está especialmente apreensiva com quem não deixou a Ucrânia. Amanhã deve chegar à Polônia um primeiro carregamento com material suficiente para atender 150 mil pessoas com traumas e necessidades de cirurgia de emergência. Mas até agora não se sabe como fazer essa ajuda chegar aos locais de conflito, reconheceu o diretor-geral da OMS. É preciso criar corredores humanitários. Tedros Adhanom se disse profundamente preocupado com relatos de ataques a instalações de saúde. Uma violação do direito internacional humanitário, frisou. Attacks on healthcare are in violation of international humanitarian law. No 7º dia de guerra, líderes europeus seguem metralhando palavras contra o causador de tudo isso. Num pronunciamento à nação, o presidente Emmanuel Macron denunciou o que chamou de mentiras espalhadas pelo governo de Vladimir Putin. Foi ele sozinho, de forma deliberada, traindo cada um de seus compromissos com a comunidade internacional que escolheu a guerra. O presidente Putin a choisi a guerra. O primeiro-ministro britânico também não poupou o presidente russo. Boris Johnson acusou Vladimir Putin de cometer crime de guerra. O premier britânico se recusou a comentar se sanções seriam impostas também ao bilionário russo Roman Abramovich. A pressão sobre o dono do Chelsea foi tão grande que ele decidiu vender o clube. Mas o empresário russo anunciou: o lucro vai para as vítimas da guerra na Ucrânia. Com o apoio do Brasil,
A Assembleia Geral das Nações Unidas condenou a invasão da Rússia à Ucrânia. Foram 141 votos a favor da resolução que condena a invasão russa e pede a retirada das tropas da Ucrânia. 35 países se abstiveram e apenas 5 votaram contra: Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria. O embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho votou a favor e disse que estamos vivendo circunstâncias excepcionais e que o Brasil compartilha da convicção de que a Assembleia Geral não poderia ficar em silêncio. Ele afirmou que a resolução é apenas um primeiro passo para alcançar a paz e fez algumas ponderações sobre o texto. A paz sustentável precisa de passos adicionais. A paz requer mais do que silenciar as armas e retirar as tropas. Requer um trabalho amplo sobre as preocupações de segurança das partes. A única pré-condição deveria ser um cessar-fogo imediato. Costa Filho disse que a resolução não pode ser vista como permissiva em relação à aplicação indiscriminada de sanções e ao envio de armas. Essas iniciativas não condizem com a retomada do diálogo diplomático construtivo e geram risco de escalada maior de tensões, com consequências imprevisíveis. Mais tarde, em entrevista à correspondente Carolina Cimente, o embaixador explicou o voto brasileiro. A posição básica do Brasil é de grande preocupação pelo conflito em si, pela consequência da guerra sobre a vida de cidadãos inocentes na Ucrânia. As sanções, em geral, o fornecimento de mais armas para a região, nós entendemos que são medidas que podem, como eu dizia, acirrar os ânimos entre as partes. A China alegou que não teve escolha a não ser a abstenção diante da história e da complexidade da crise e pediu que os países abandonem de vez a mentalidade da Guerra Fria, de expandir blocos militares que ameacem a segurança de outros países. Antes da votação, a embaixadora americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, disse que a guerra que força bebês a se esconderem em abrigos antibombas foi uma escolha de um único homem, o presidente russo Vladimir Putin, e fez um apelo. Pedimos que a Rússia acabe com essa guerra não provocada, injustificada e sem razão, que respeite a soberania e integridade territorial da Ucrânia. Estamos juntos em responsabilizar a Rússia pelas violações das leis internacionais e pela horrível crise humanitária que acontece diante de nossos olhos. Sergei Kyslytsya, da Ucrânia, disse que muitos podem olhar para o banho de sangue na Ucrânia e pensar: não é minha guerra. Mas isso é um erro. O mal nunca vai parar. Vai sempre querer mais e mais espaço para conquistar. Se for tolerado, vai avançar cada vez mais. Essa resolução é uma parte da construção de um muro para deter o mal. O embaixador russo Vassily Nebenzia pediu que os países votassem contra a resolução. Acusou a ONU de pressionar as delegações a apoiar o texto com ameaças cínicas e abertas e disse que os ucranianos estão usando a população civil como escudos humanos. O secretário-geral, Antônio Guterres, disse que a mensagem da ONU para acabar com as hostilidades, silenciar as armas e abrir a porta para o diálogo foi alta e clara. Não temos tempo a perder. Os efeitos brutais do conflito são visíveis. Por pior que seja a situação do povo da Ucrânia agora, ainda pode ficar muito, muito pior. É uma bomba relógio. The ticking clock is a time bomb. A resolução deixou a Rússia ainda mais isolada no cenário internacional. Apesar de não ter efeito prático, a votação tem um enorme peso político. É uma demonstração clara de que a maioria dos países do mundo reunidos aqui nas Nações Unidas quer o fim da agressão russa contra a Ucrânia. O G1 publicou o posicionamento assumido por todos os países representados na votação de hoje na Assembleia Geral da ONU.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a criação de uma força-tarefa com o objetivo de sufocar economicamente pessoas muito próximas ao governo Putin. A força-tarefa promete confiscar iates, jatos e imóveis de bilionários russos e até prender por 20 anos quem for acusado de corrupção ou de tentar driblar as sanções impostas pelos Estados Unidos. Estudos da organização americana National Bureau Research apontam que os oligarcas russos têm em contas no exterior tanto dinheiro quanto toda a soma da população russa. Mas muitos recursos estão em contas e bens em nome de terceiros. A promessa do Departamento de Justiça americano é usar os principais serviços de inteligência do país para detectar esse tipo de corrupção. E também identificar se os bilionários estão usando criptomoedas para tentar fugir das sanções. A operação vai se chamar Kleptocaptura. Klepto significa roubar. E é isso que fazem os oligarcas russos que usam da proximidade do poder para saquear o povo russo e enriquecer, de acordo com o Tesouro americano. O conselheiro do Congresso dos Estados Unidos para Sanções, Paul Massaro, explicou ao Jornal Nacional que essa operação poderia ter sido feita antes, mas agora se tornou uma prioridade. Porque depende de muitos recursos do Estado para conseguir enfrentar pessoas muito poderosas que estão infiltradas na elite mundial. Ele afirma que os primeiros alvos serão os bens aqui nos Estados Unidos. O líder do órgão equivalente à Câmara de Vereadores aqui de Manhattan pediu a investigação e a apreensão de apartamentos de luxo de bilionários russos aqui na cidade. A grande maioria aqui nessa região em torno do Central Park. Segundo ele, Manhattan funciona como um lugar seguro para esses oligarcas manterem suas fortunas. Isso seria ruim não só para a reputação internacional da cidade, como para o mercado imobiliário. Paul Massaro explica que esse tipo de imóvel pode ser apreendido sem provas concretas, desde que haja indícios de que são fruto de lavagem de dinheiro. Ele diz que os Estados Unidos entrariam com um processo contra o imóvel e não contra o dono dele, o que pode retirá-los mais rapidamente das mãos dos seus donos. A operação de investigação dos Estados Unidos será feita em cooperação com a União Europeia, para desmantelar o estilo de vida luxuoso desses bilionários ao redor do mundo. O objetivo final é pressionar ainda mais Vladimir Putin. Hoje, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse: Putin nunca esteve tão isolado. President Putin is more isolated from the world than ever before. Todo ano, o presidente dos Estados Unidos faz no Congresso um discurso chamado Estado da União, em que ele presta contas e apresenta as prioridades do país para os meses seguintes. No discurso deste ano, Joe Biden criticou Vladimir Putin durante 12 minutos. Chamou o russo de ditador. Disse que a Rússia vai sair mais fraca dessa ofensiva e o mundo mais forte. O azul e amarelo roubavam a cena quando o presidente Joe Biden entrou no plenário da Câmara. Biden abriu seu primeiro discurso sobre o Estado da União, mandando um recado duro ao presidente da Rússia. 6 dias atrás, Vladimir Putin buscou sacudir os pilares do mundo livre, achando que poderia curvá-los através de suas ameaças. Mas ele calculou muito mal. Ele encontrou uma parede de força que nunca imaginou. Ele encontrou o povo ucraniano. Biden se virou para a embaixadora da Ucrânia em Washington, uma das convidadas da noite, e pediu que todos se levantassem. Ele assegurou que os Estados Unidos apoiam o povo ucraniano. O presidente americano reafirmou que o ataque à Ucrânia foi premeditado e sem motivo. Disse que Putin rejeitou todos os esforços da diplomacia e duvidou que o Ocidente e a OTAN responderiam. Putin estava errado. Nós estamos prontos. Nós estamos unidos. Biden afirmou que Putin agora está mais isolado do mundo do que nunca. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. E usou o discurso para anunciar mais punições, entre elas o fechamento do espaço aéreo americano para todos os voos russos. Saindo do roteiro, Biden foi enfático. Putin não imagina o que está por vir. O presidente listou ajuda econômica, militar e humanitária à Ucrânia, mas reforçou, como vem fazendo desde o começo, que não haverá tropas americanas lutando contra os russos em solo ucraniano. Biden ressaltou que Putin pode até ter ganhos no campo de batalha, mas vai pagar um preço alto no longo prazo.
Ele disse ainda que quando um ditador russo invade um país estrangeiro, há custos para o mundo todo. Prometeu usar todos os meios para que a dor das sanções americanas atinja a economia russa, mas proteja os negócios e os consumidores americanos. Mais adiante, reforçou: quando a história for escrita, a guerra de Putin vai ter deixado a Rússia enfraquecida e o resto do mundo mais forte. O presidente analisou ainda o momento atual. Disse que na batalha entre a democracia e a autocracia, um governo autoritário, as democracias estão ganhando. O mundo está claramente escolhendo o lado da paz e da segurança. Foram 12 minutos falando sobre a maior ameaça à segurança global desde a Guerra Fria. A última vez que um discurso do Estado da União começou com política externa foi há 10 anos, depois da morte do terrorista Osama Bin Laden. Biden conseguiu uma rara demonstração de união entre integrantes do Partido Democrata e da oposição republicana, que se levantaram para aplaudir de pé. Mas quando o presidente virou a página para questões domésticas, a divisão voltou. Ele defendeu o pacote de estímulo econômico e também o de infraestrutura, que, segundo ele, vai transformar os Estados Unidos e colocar o país no caminho de vencer a competição com o resto do mundo, particularmente com a China. Para reduzir a inflação, um dos maiores desafios internos hoje, o presidente propôs o corte de custos e de preços, não de salários. Sobre a pandemia, Biden anunciou um novo momento. Estamos seguindo de forma mais segura, de volta a rotinas mais normais. Na plateia, quase todos exibiam um rosto sem máscara, refletindo a mudança nas medidas de proteção. Joe Biden encerrou: nós somos mais fortes hoje do que éramos há um ano e seremos mais fortes dentro de um ano do que somos hoje. A maioria dos americanos aprovou o discurso de Joe Biden. Muitos disseram que se sentiram otimistas e orgulhosos e acham que o presidente fez uma abordagem correta contra a guerra da Rússia na Ucrânia. Mas outros gostariam de ter visto mais. Como a deputada americana ucraniana Victoria Spartz, da oposição republicana, que ainda tem família no país. Mais do que nunca é hora de ação e não de discurso. Políticos fazem muitos discursos, mas o que está acontecendo na Ucrânia é questão de vida e morte. Não acredito que o mundo todo possa ser refém e apenas assistir. Do Partido Democrata de Biden, o deputado Al Green elogiou o discurso. Fiquei extremamente satisfeito. O presidente deixou bem claro que estamos do lado dos ucranianos. Isso é sobre a Ucrânia, mas é ainda maior. É sobre democracia. O presidente está levando isso a sério. A seguir, o Papa se coloca à disposição para negociar a criação de um corredor humanitário para ucranianos em fuga. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje que a guerra na Ucrânia não vai ter impacto imediato na produção agrícola brasileira. Desde os primeiros dias da guerra, o presidente Jair Bolsonaro vem defendendo que o Brasil adote uma postura de neutralidade em relação à Rússia. Um dos motivos citados por ele é a dependência dos fertilizantes da Rússia, principalmente os produzidos com potássio. Hoje, nas redes sociais, ele voltou ao assunto e disse que a solução poderia vir do garimpo em terras indígenas. E citou o projeto de lei sobre o assunto que o governo defende no Congresso. Bolsonaro escreveu: com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta de potássio ou aumento do seu preço. Nossa segurança alimentar e agronegócio exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. Horas depois, a ministra da Agricultura veio a público dizer que a agricultura brasileira não está correndo risco e que a safra atual está garantida. Eu quero também deixar aqui uma mensagem, não de tranquilidade, mas de equilíbrio, né? Primeiro, a safra brasileira, que acontece nesse momento, que é a safrinha, que é a nossa safra maior, que se planta milho, ela já está acontecendo. Então, o que precisava de fertilizante para ela já chegou, já está com o produtor rural, ele já está plantando, ela está muito adiantada. Então, neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro.
Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro. No ano passado, o Brasil importou 41 milhões de toneladas em fertilizantes. A maior parte veio da Rússia. Agora, a ministra Tereza Cristina disse que vai buscar outros parceiros comerciais. Ela já tem viagem marcada para o Canadá, maior exportador de potássio. A Confederação Nacional da Agricultura reforçou que a safra atual está garantida. Sobre a produção de fertilizantes, disse que é importante desenvolver o mercado brasileiro, mas que isso não é para agora. Vai precisar trabalhar com a questão tributária, questão de pesquisa, revisão de normas regulatórias, enfim, busca de atração de investimento para a modernização do parque industrial, para que a gente tenha maior competitividade. Então não tem como a gente dar uma resposta única, né, de uma solução que resolveria todos os problemas. Hora da previsão do tempo. Eliana Marques tem alertas de chuva forte para algumas regiões. Boa noite, Eliana. Oi, Ana Paula. Oi, Bonner. Boa noite para vocês e boa noite para vocês também. Amanhã, a pior condição do tempo está no leste de Santa Catarina. A Defesa Civil do Estado alerta para temporais com chuva intensa. Há risco de enxurrada e inundação por causa de córregos e rios que podem transbordar e deslizamento. Regiões com maior probabilidade de problemas, a de Florianópolis, também o litoral norte, onde fica São Francisco do Sul, o litoral sul de Santa Catarina, onde está Imbituba, e o Vale do Itajaí, que tem Blumenau. No centro e oeste do estado, onde fica Chapecó, a possibilidade de chuva forte é menor, mas existe. A quinta-feira terá tempestades também em outras regiões. No Paraná, no sul e oeste do estado de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Registro no Vale do Ribeira e Curitiba estão nessa área e as instabilidades vão ganhar o reforço por causa de uma frente fria. Já no centro-norte do Brasil, esse mapa que está aqui, temos as siglas da meteorologia que sempre indicam muita chuva. Então, a ZECIT, essa escadinha, é a zona de convergência intertropical, e também o VECAM, que é o vórtice ciclônico de altos níveis. Por causa dele, vai chover bastante, desde o litoral da Bahia e chegando até o Maranhão. Aqui na região norte também tem a umidade alta e o calor da Amazônia. Isso chega até Mato Grosso e Goiás. Portanto, não falta combustível para formar nuvem carregada em toda essa área. Principalmente em São Luís, Brasília, Aracaju e Salvador, que podem ter chuva a qualquer hora do dia e, como vemos aqui, Ana Paula, chuva volumosa. Onde que a chuva não preocupa, Eliana? Olha, de Recife até Fortaleza, se chover, é uma chuva rápida. Agora, sol o dia todo, somente nas áreas amarelas aqui do mapa, interior da Bahia, também do Piauí, de Vitória até o Rio de Janeiro e em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Vitória e Rio são as capitais com tempo firme o dia todo, com até 32 graus em Porto Alegre, 35 em Vitória e 37 graus no Rio de novo. Hoje já fez isso. São Paulo também segue muito quente. A máxima para amanhã está prevista em 34 graus e esse calor aqui favorece a formação de chuva que pode ser forte. As instabilidades aumentam mais na sexta-feira, os temporais também, e eles vão até sábado. Domingo a chuva perde força, olha, cai para 10 milímetros, mas o tempo continua abafado com máxima de 32 graus. E o calor do verão, que andou faltando em algumas regiões nas últimas semanas, vem agora em março, justamente quando acaba a estação lá no dia 20. A tendência é de temperaturas acima da média neste mês em toda esta faixa alaranjada, com picos de até 38 graus no interior de São Paulo e de 42 no sul do Piauí. Ana Paula, Bonner, até amanhã. Obrigado, até Obrigada. amanhã. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou hoje a campanha da fraternidade com o tema Educação. No lançamento, a CNBB exibiu uma mensagem do Papa Francisco em que ele defende a adoção de ações transformadoras na educação para a fraternidade universal e o humanismo integral. O lema do ano é Fala com sabedoria, ensina com amor. A vice-primeira-ministra da Ucrânia pediu ao Papa que negocie com Vladimir Putin a criação de um corredor humanitário para ajudar a tirar civis ucranianos de lá. Francisco reafirmou hoje que está pronto para facilitar o diálogo. Nesta quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco começou o Dia Internacional de Jejum e Oração pela Paz na Ucrânia, agradecendo aos poloneses presentes à audiência.
pelo acolhimento da Polônia aos que fogem das bombas e por abrigar o maior número de refugiados. Perto do Papa estava o tradutor de língua polonesa, o frade ucraniano Marek Viktor Gongalo. O pontífice contou um pouco do drama da família do frade franciscano. Os pais dele são idosos e estão num abrigo subterrâneo perto de Kiev. Em um posto vicino a Kiev. O frade continua aqui conosco fazendo o seu trabalho e, através dele, nos aproximamos também de todas as pessoas que estão sofrendo com os bombardeios, de todos os idosos que se encontram em abrigos subterrâneos se defendendo, diz Francisco. O Papa pediu mais uma vez a abertura de corredores humanitários para que os refugiados possam deixar as cidades bombardeadas e novamente se disse pronto para facilitar o diálogo entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra provoca atos de extremismo difíceis de conceber e que podem até aniquilar parte da cultura humana. Uma universidade de Milão cancelou um curso sobre o escritor russo Dostoiévski. Os professores se revoltaram e a universidade voltou atrás. Na Rússia, 2 mães, acompanhadas dos seus 5 filhos pequenos, tentaram colocar flores e cartazes contra a guerra na frente da embaixada da Ucrânia. Todos acabaram presos. Neste vídeo distribuído nas redes sociais, uma das mães aparece falando com as crianças. Elas estão separadas por grades. Uma delas chora muito. Também numa rede social, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, divulgou fotos das crianças detidas e diz que Putin está em guerra com crianças e que elas passaram a noite atrás das grades em Moscou. Depois de 4 horas e de ameaças às mães de perder a guarda das crianças, o grupo foi liberado. Em São Petersburgo, centenas de manifestantes voltaram a desafiar o governo para protestar contra a invasão na Ucrânia. A polícia prendeu mais de 200 pessoas. O Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia desde novembro de 2013. A decisão atendeu a pedidos de 39 dos estados integrantes da Corte. A seguir, os números da pandemia no Brasil. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspende o único processo da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, que ainda tramitava na Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ação penal que investigava o ex-presidente Lula por supostas irregularidades na compra dos caças suecos Gripen em 2013. Na decisão, Lewandowski ressaltou que a compra dos caças durou mais de 15 anos e passou por 3 governos distintos, sempre sob o crivo da aeronáutica. Ele concordou com o argumento da defesa de que o Ministério Público apresentou a denúncia, mesmo reconhecendo que não havia elementos suficientes contra o ex-presidente. Os advogados se basearam em gravações da Operação Spoofing, que prendeu hackers invasores dos celulares de procuradores da Lava Jato. A decisão de Lewandowski vale até que o plenário do Supremo julgue recurso para que a ação seja encerrada em definitivo. A defesa de Lula afirmou que a decisão do ministro Lewandowski reconhece que a ação fazia parte de um plano de integrantes da Lava Jato para caçar arbitrariamente os direitos políticos do ex-presidente e tentar inviabilizar o trabalho da defesa em cumplicidade com membros do Ministério Público. Nós procuramos o Ministério Público Federal no Distrito Federal, que apresentou a denúncia, mas não tivemos retorno. Agora nós vamos ao vivo a Washington com a Raquel Krahenbuhl, que traz para a gente as últimas informações relativas à guerra na Ucrânia. Boa noite, Raquel. Boa noite, Bonner, Ana, boa noite a todos. Os Estados Unidos hoje anunciaram mais uma rodada de sanções contra a Rússia. Dessa vez, 22 alvos. Os alvos são 22 entidades ligadas à indústria de defesa ali de Moscou que
por exemplo, fabrica mísseis, também veículos e aeronaves militares. E o governo também está controlando exportação ligada ali ao refino de petróleo, que é importante para financiar o exército da Rússia. Além disso, os Estados Unidos anunciaram que estão novamente impondo sanções contra a Belarus, que é aliada de Moscou nessa guerra ali na Ucrânia. Como fez com a Rússia, os Estados Unidos estão agora também cortando exportação de material tecnológico, de produtos de tecnologia, para sufocar indústrias cruciais ali do país. E mais cedo, o Departamento de Estado anunciou que amanhã o secretário Antony Blinken está embarcando para a Europa. Ele vai primeiro parar em Bruxelas para se encontrar, participar de uma reunião com ministros ali da OTAN, e depois ele vai para o leste europeu. Ele vai para a Polônia, Moldávia, Lituânia, Letônia e também para a Estônia. E ele vai prosseguir aí, junto com esses países, a coordenação para responsabilizar a Rússia e ajudar a Ucrânia. Mais cedo, em uma coletiva, Blinken disse também que a porta para a diplomacia continua aberta, mas apesar de ser muito difícil com as armas e tanques aí em ação. Ele falou que a Ucrânia ainda é capaz de receber armas e equipamentos militares que vários países estão enviando, apesar das preocupações sobre uma possível dificuldade aí com a entrega deste material. E o Pentágono também confirmou mais cedo que nas últimas 24 horas essa assistência militar chegou ali, foi entregue ao exército ucraniano. Bonner, Ana. Raquel Karrenbuhl, ao vivo de Washington. Obrigado, Raquel. Agora a gente vai ver aqui um retrato da pandemia e da vacinação no Brasil, um retrato atualizado com os números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Bruno Tavares, boa noite. Boa noite, Bonner, Ana Paula, boa noite a todos. O Brasil registrou 335 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Com isso, superamos a marca de 650 mil mortes pela doença. Desde o começo da pandemia, a Covid matou 650.052 brasileiros. De ontem para hoje, foram quase 30 mil novos casos conhecidos. No total, já são mais de 28.800.000 casos. A média de casos está em queda, de 57% na comparação com 2 semanas atrás. São 50 mil novos casos por dia. A média de mortes também está em queda, de 39%. São 509 óbitos por dia. O Rio de Janeiro não informou os dados nesta quarta-feira e, por isso, aparece em cinza no mapa. Hoje, nenhum estado apresenta alta na média de mortes. 5 têm estabilidade e 20 estados e o Distrito Federal estão em queda. Agora, os números da vacinação. Hoje, 4 estados não divulgaram informações. Nas últimas 24 horas, 97 mil pessoas tomaram a primeira dose, 125 mil a segunda dose ou a dose única, 316 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 539.576 vacinados. Desde o início da vacinação, 80,40% da população total recebeu a primeira dose. Em relação à população vacinável, que tem 5 anos ou mais, 86,30%. 72,30% de todos os brasileiros receberam 2 doses ou a dose única. Dos que têm 5 anos ou mais, 77,60%. A dose de reforço foi aplicada em 30,17% da população. A partir de 18 anos, 40,07%. No mapa, em verde escuro, os estados mais avançados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana Paula, Bonner. Obrigada, Bruno. A todos os brasileiros enlutados na pandemia, a nossa demonstração de solidariedade. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui no canal Diego Esportes, e tô chegando pra te avisar que hoje tem final. Hoje tem Palmeiras e Atlético Paranaense pelo segundo jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas notícias da equipe do Palmeiras e também as últimas informações da equipe do Atlético Paranaense. O Palmeiras, que conseguiu empate no primeiro jogo, precisa de uma vitória simples para se sair campeão da Recopa Sul-Americana. E o Atlético Paranaense, que sofreu o empate do finzinho do primeiro jogo, veio pro Allianz Parque querendo ser campeão.
Então, se você é torcedor do Palmeiras ou torcedor do Atlético Paranaense, já faça um convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comente embaixo o seu palpite, porque a Recopa Sul-Americana terá um campeão inédito nesta quarta-feira. Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentam às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no Allianz Parque, valendo o título da competição, que coloca frente a frente os atuais campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. No duelo de ida, semana passada em Curitiba, um empate por 2-2 não deu vantagem para nenhum lado. Quem vencer em São Paulo nesta quarta-feira garante a conquista. Em caso de novo empate, a partida terá prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão será nas cobranças de pênaltis. O Palmeiras disputa sua 8ª final desde a chegada de Abel Ferreira em novembro de 2020. Atual bicampeão da Libertadores, o time alviverde, que também venceu a Copa do Brasil de 2020, ficou com o vice na edição passada da Recopa e agora conta com a casa cheia na decisão desse ano. Já o Atlético chega ao 4º jogo com o time principal nessa temporada. A equipe ainda não perdeu, foi uma vitória contra o Rio Branco pelo Campeonato Paranaense e 2 empates com o Curitiba e com o Palmeiras. Em busca da taça inédita, o Furacão terá mudanças no time hoje. Pelo lado aí do Palmeiras, recuperado de Covid, Gustavo Gomes voltou a treinar com o elenco na segunda-feira e deve ser a principal novidade de Abel Ferreira no confronto dessa quarta. No fim de semana, a comissão técnica decidiu preservar os principais jogadores. Apenas o Zé Rafael foi titular contra a Inter de Limeira. O Veiga e o Dudu são as principais apostas do setor ofensivo em mais uma decisão. Então a provável escalação do Palmeiras deve ter o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez e Marcos Rocha, Danilo, Jailson e Zé Rafael, Rony, Rafael Veiga e Dudu. Já pelo lado do Atlético, o Atlético terá 2 mudanças em relação ao jogo de ida. O lateral direito Marcinho, que cometeu pênalti na semana passada, no último lance, e não joga mais pelo clube, uma decisão do presidente Mário Celso Petralha. Kelvin deve ser o titular na vaga dele. Na frente, o atacante Pablo se recuperou de lesão muscular e entra no lugar do Rômulo. Valentim ainda testou a formação com 3 zagueiros, com o Nico Hernandes no lugar do Matheus Fernandes, mas a tendência é manter o esquema. A provável escalação deve ter o Santos, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner e Kelvin, Hugo Moura, Matheus Fernandes e Eric, Léo Cittadini, mais à frente o Terans e o Pablo. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo trio venezuelano. O árbitro principal vai ser Jesus Valenzuela, os assistentes vão ser Jorge Urego e Túlio Moreno. E no VAR teremos o argentino Germán Delfino. Lembrando que no ano passado o Palmeiras decidiu a final com Defensa e Justiça. No primeiro jogo na Argentina o Palmeiras venceu pelo placar de 2-1, com gols de Rony Scarpa e o Brian Romero pelo lado do Defensa e Justiça. E no jogo da volta, no Allianz Parque, o Palmeiras acabou sendo derrotado pelo placar também de 2-1, com gols do Brian Romero e Marcelo Benítez pelo lado da defesa, e o Veiga, do lado do Palmeiras. Aí acabou sendo derrotado nos pênaltis por 4-3. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.